você tem que resolver alguma coisa em uma repartição pública ou empresa, já se prepara para levar papéis e mais papéis. Além dos documentos pessoais, assinatura com firma reconhecida, cópias autenticadas, certidões negativas. Mas isso começa a mudar. Uma lei que entrou em vigor recentemente pode ajudar a diminuir a burocracia no nosso país. Quer saber mais? Acompanhe o nosso programa de hoje. A Constituição Federal determina que ninguém pode ser obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. Sobre esse tema, eu converso com Gildásio Pedrosa, advogado especialista em direito empresarial, e também com Frederico Viegas, professor de Direito da UNB e secretário-geral da ANOREG do Distrito Federal, Associação dos Notários e Registradores do Brasil. Obrigada por aceitarem o nosso convite. Doutor Gildásio, já que estamos falando em desburocratização, eu queria que o senhor começasse explicando para a gente como caracterizar essa palavrinha que às vezes assusta tanto a gente, a burocracia. O termo ele ganhou um tom muito pejorativo, sobretudo no nosso país, por conta das dificuldades que as pessoas têm em lidar com os serviços públicos, né? Sempre tem uma série de exigências que são vistas como desnecessárias ou exageradas, com excesso de formalismo. Então, acho que se confunde muito a burocracia com o excesso de formalismo. E, na verdade, a burocracia é a sistematização de mecanismos de organização, né? Então, se a gente pegar pela base do conceito, a burocracia é a racionalização dos métodos de uma organização, de um ente público. Doutor Frederico, e apesar de às vezes atrapalhar um bocado, a burocracia também muitas vezes é necessária e importante, né? A questão da burocracia, como foi dito aqui, quer dizer, que é um método, um caminhar, você tem que fazer um caminhar enxuto. Uma coisa que não se torne uma repetição de atos, tá, dentro de uma mesma cadeia. Porque algo de burocracia, algo de necessário, tá, de comprovação, isso sempre tem que existir. Isso existe aqui, isso existe em qualquer lugar do mundo. Tá? Agora, o que aqui a gente vê, tá, dado o tamanho do Estado, dado toda essa necessidade que o Estado faz ao cidadão de estar comprovando reiteradas vezes, é isso que o cidadão ele fica aborrecido. Não é a comprovação, mas quantas vezes eu vou ter que comprovar a mesma situação. É tudo a questão do equilíbrio, né? Tem que ter um equilíbrio. Nem retirar todas as etapas, tá? Nem você, a cada etapa, tem que estar repetindo os mesmos atos. E no Brasil, o que é verdade é que a gente repete, tá, como cidadão, o mesmo ato várias vezes para atingir o mesmo objetivo. E quem nunca sofreu em fila de cartório para reconhecer firma ou autenticar cópias de documentos? Pois é, a partir de agora, o cidadão não precisa mais passar por esse tipo de situação quando for a uma repartição pública. Em outubro desse ano foi sancionada a lei que prevê a redução da burocracia em órgãos do governo. Vamos ver quais são as alterações previstas. Pode mostrar aqui. Com certeza você já se perguntou por que é necessário apresentar tantos documentos para resolver pendências em órgãos públicos. Certidões, cópias autenticadas, documentos com firma reconhecida. Mas uma lei que entrou em vigor recentemente pode facilitar a vida do cidadão. A ideia é racionalizar atos e procedimentos administrativos dos poderes da União, dos estados, do Distrito Federal e dos municípios. Entre outras coisas, a lei estabelece que passa a ser dispensada a exigência de reconhecimento de firma, autenticação de cópia de documento, juntada de documento pessoal do usuário e apresentação de certidão de nascimento, que pode ser substituída por outro tipo de identidade. A lei também cria um selo que reconhece e estimula programas e práticas para simplificar a relação entre a administração pública e o cidadão. Doutor Gildásio, a entrada em vigor dessa lei pode ajudar aí a economizar tempo e dinheiro? Nossa expectativa é que sim, né? A gente tem um histórico de leis que não pegam. A nossa expectativa como cidadão e até olhando da parte de dentro da administração pública é que isso facilite os procedimentos, que poupe tempo do cidadão e poupe tempo da própria administração. A ideia é essa e a nossa expectativa é que dê certo, sim. E como é que vai funcionar isso na prática, doutor Frederico? A pessoa que recebe o documento ali vai ter que conferir com o documento original? Qual vai ser o procedimento? O que se simplifica é retirar dessa cadeia burocrática a ida a um cartório.
Agora, a atuação que o cartório faz terá que ser feita pela administração. Então, a administração vai ter que ter um funcionário lá, tá, que vai receber o documento, vai conferir a assinatura, vai ver se, no entender dela, isso é correto, tá, e vai dizer se recebe ou não aquele documento como verdadeiro. Tá? Da mesma forma que o cartório faz. Tá? A diferença é que o cartório hoje, quando você reconhece uma firma, tá, você tem ali, por trás dos cartórios, uma série de mecanismos de verificação de uma eventual falsidade. Tá? Os métodos comparativos, tá, do espécimen que a pessoa tem ali depositado. Talvez a administração deva fazer isso, mas isso tem um custo também. Agora, a responsabilidade aumenta também para a administração, né? Hoje, quem é o responsável? É o tabelião, pelos atos próprios ou do seu preposto, o escrevente. Então, se há um erro, se há uma falta, quem vai responder objetivamente, tá, é o tabelião. Agora, na administração, a administração vai responder. Então, se for utilizado um documento inverídico perante a administração, vai ser a administração, em qualquer uma das suas esferas, União, Estados, municípios, que vai se responsabilizar perante o cidadão. E esse servidor que está lá, que recebe os documentos, ele pode se recusar, doutor Gildásio, ou o que está na lei tem que valer? A gente parte do pressuposto que o servidor tem que obedecer à lei. Se a lei está dispensando a apresentação do documento, é dever do servidor conduzir conforme a lei determina. Então, ele está sujeito à sanção administrativa se eventualmente recusar o cumprimento da lei. Obviamente que nós temos uma cultura de exigência desses documentos. Como bem colocou o doutor, o que está se fazendo é transferindo aquela função exercida pelos cartórios de verificar os documentos e autenticá-los, reconhecer a firma, para o próprio servidor. Então, não é que está dispensado, você vai apresentar o documento de qualquer forma e ele vai ser aceito. O servidor público que vai recepcionar aquela documentação para qualquer tipo de procedimento administrativo, ele vai ter que fazer a verificação do documento e autenticar o documento. Ele que vai ter que fazer essa checagem. Então, não é só responsabilizar o servidor, é dar para ele o suporte para que ele faça isso, ou seja, até uma técnica. O cartório não faz isso aleatoriamente. Como o doutor falou, ele tem uma técnica de verificação desses documentos. E que talvez haja uma carência nesse sentido. Então, no primeiro momento, eu acho que a gente vai ter que ter muito bom senso em relação a isso, para que se faça cumprir a lei, mas que também não onere o servidor público de uma forma que ele fique fragilizado. Porque o servidor, quando a gente fala em burocracia, ele quer também se proteger. E a segurança também para quem está entregando o documento. Exatamente. Né? Então, ele não faz aquilo porque quer. É claro que a gente conhece excessos, a pessoa se sente empoderada com a burocracia, mas a maioria está seguindo um protocolo. Então, ele exige porque ele tem que seguir uma ordem hierárquica, uma determinação legal para que cumprir aquilo. Então, a partir do momento que você dispensa isso e atribui a ele a responsabilidade de fazer essa verificação, é preciso dar suporte para o servidor nesse sentido. Este tema gera muito interesse. Quem é que não quer saber mais sobre a desburocratização? Vamos conferir o primeiro vídeo enviado para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Meu nome é Amanda Calandrini, eu sou estudante, tenho 21 anos e moro em Brasília. E eu gostaria de saber se as empresas privadas podem continuar exigindo a autenticação das cópias de documentos. Doutor Frederico, a lei fala do setor público e no caso do setor privado, como é que fica? O setor privado, como o próprio nome diz, é privado. Tá? Então, isso é uma regulamentação do mercado. O mercado ele pode entender que é importante ter o reconhecimento da firma, é importante ter a autenticação e vai continuar a exigir, né? ou pode até dispensar. Isso é uma relação particular. Dentro da relação particular, as pessoas que estão envolvidas naquele negócio jurídico ou naquela situação jurídica é que vai saber o que é melhor para ele. Você não tem uma imposição legal. Agora, doutor Gildásio, muitas vezes a gente deixa o documento original em casa, anda só com uma cópia autenticada ali, justamente para evitar problemas, caso perca o documento, seja furtado. Essa cópia autenticada, ela tem que ser aceita como se fosse original ou depende do caso?
depende do caso. Ela não é o documento original e para determinadas circunstâncias o documento original continuará sendo necessário, exigido. É claro que ali você tem uma retaguarda, né? Você tem ali um documento que houve o reconhecimento de cartório, de que ele é uma cópia autenticada. Mas, em determinadas situações, imaginar um passaporte com a cópia autenticada. Não vai ser aceito para o embarque. Então, o ideal sempre é o documento original. E nós temos mais um vídeo com dúvidas. Vamos conferir aqui. Olá, meu nome é Júnior Pedruzzi, sou consultor educacional em São Paulo e gostaria de saber o que acontece quando o documento falso é apresentado como verdadeiro. Doutor Frederico, o que dizer para o Júnior? Bom, vamos por partes. Ele é falso apresentado como verdadeiro para fazer o reconhecimento, então a pessoa que estiver fazendo o reconhecimento da documentação tem que tomar as precauções. E, no momento em que, se ele não percebe a falsidade e o dá por verdadeiro, ele vai estar atraindo a responsabilidade para a administração, no caso, se for um cartório, para o cartório, tá, daquele reconhecimento que ele está fazendo. Por exemplo, em relação aos cartórios, toda vez que se tem uma suspeita de um documento falso, ou se comprova até mesmo a falsidade, que é muito comum dentro do cartório, comprovar a falsidade, a primeira providência que o tabelião faz é chamar a Polícia Civil. Já retém o documento? Retém o documento, e hoje com as facilidades de comunicação de redes, WhatsApp, tá? Normalmente, na mesma cidade, naquele momento, todos os tabeliães estão sabendo, já tem a cópia, assim, olha, esse documento é falso, porque se ele for, por acaso, ser utilizado em outro cartório. Então, aquela coisa, vai depender do momento que você estiver ali. Qual é a responsabilização de quem apresenta um documento falso, doutor Gildésio? O Código Penal estabelece alguns tipos, falsificação de documento, falsidade ideológica, fraude, porque o documento falsificado, ele pode ser um instrumento de várias práticas, do comércio, num processo judicial, e em cada uma dessas práticas haverá um tipo penal relacionado a isso que pode... E aí a pessoa responsável por aquilo, que vai ser apurada, ela vai responder criminalmente por conta da utilização desse documento falso, e isso vai ter uma gradação de acordo com a conduta, de acordo com o tipo penal. Além disso, o negócio particular no âmbito do direito civil, ele pode ser anulado, a pessoa pode responder civilmente pelos prejuízos que der conta pelo uso desse documento falsificado. Então você tem aí uma responsabilidade tanto penal como civil, e se for um agente público fazendo a utilização desse sistema, ele ainda tem a responsabilidade administrativa, né? Pode ser exonerado, pode responder uma sanção administrativa. Por isso é necessário tanto cuidado de conferir o documento. Sim. O ideal é que nós tivéssemos uma sociedade de 100% de confiança nas pessoas, mas a gente sabe que o índice de fraudes é muito elevado aqui no país. Bom, nós vamos a um rápido intervalo. Já estaremos de volta com mais Artigo 5º para você. O Artigo 5º está de volta. No programa de hoje, a gente fala sobre como diminuir a burocracia no nosso país. Aqui no estúdio, eu converso com Frederico Viegas, secretário-geral da ANOREG no Distrito Federal, e com Gildésio Pedrosa, advogado especialista em direito empresarial. E houve mudança também na documentação que deve ser apresentada por crianças em viagens. Vamos conferir mais uma pergunta enviada para a nossa produção. Pode mostrar aqui. Meu nome é Antônio Luiz Pereira, sou da Bahia e economista. Minha dúvida é, que tipo de documento os pais devem apresentar em viagem para os filhos menores de idade? Doutor Frederico, qual é a novidade que essa lei trouxe? O que a lei estabelece é que a comprovação não é unicamente com a certidão de nascimento. Outros documentos fazem prova, tá? Daquela criança, fazem prova da filiação, tá? No momento do embarque, tá? No caso aí, embarque nacional. Isso vale também para viagens para o exterior, doutor Frederico? A questão aí é uma questão um pouco mais delicada. Claro, a criança tem que estar dotada de um passaporte, que aí é uma coisa que o Estado mesmo é que fornece esse tipo de documento. Aí nós vamos entrar no problema da autorização para
a criança embarcar, seja com um dos pais, seja com ambos os pais. Atualmente o CNJ, ele permitiu uma coisa bastante interessante, é que os pais, eles podem autorizar no passaporte da criança, tá, que ele está autorizado a viajar com a outra. Tá? Principalmente para a questão de pais que são separados, porém, tá, ter uma boa convivência. Diminui a burocracia sem perder a segurança, né? Só que a autorização é dada no momento da emissão do passaporte. Tá? Claro que isso aí é o mundo ideal, e nem sempre o mundo é ideal. Quando você tem um pai viajando sozinho com um menor, então tem que ter autorização do outro pai. Essa autorização é dada, tá, numa vara da infância. Tem que ter essa autorização. Porque o que está dizendo essa lei é uma coisa talvez um pouco mais delicada. Se o pai estiver presente na hora do embarque, ele pode embarcar. Então, você pode aí entrar numa zona cinzenta se ele é ou não o verdadeiro pai, e você teria que ter um pouquinho mais de cuidado em função de que você está tirando uma criança do Brasil. O que a Polícia Federal admitia até bem pouco tempo é que, se tivesse um problema, que o pai fosse a um cartório, reconhecesse a sua firma, autorizando a criança a embarcar e mandar por meio eletrônico para a Polícia Federal do embarque. Aí a criança era liberada. Então, me parece que com a lei agora já não pode mais fazer isso. E é uma questão de segurança para o menor que vai viajar, né, doutor Gildásio? E também para o outro pai que não está acompanhando, não é mesmo? Viagem com o menor não é uma questão simples, e ela não é uma questão nacional, é uma questão internacional. Nós temos temos inclusive acordos internacionais que tratam do assunto, porque quando você tem casais de nacionalidades diferentes, quando há um rompimento da união, é comum que um queira retornar ao seu país de origem, e nós temos situações muito dramáticas em relação a isso, inclusive de conflitos entre nações, por conta da decisão de quem deve ficar a criança, se com o pai ou com a mãe. Então, nesse ponto específico do embarque com criança, eu acho que a lei teve o objetivo de facilitar, mas a atenção tem que ser muito redobrada nessa situação, porque não basta ir lá o pai afirmar quem é que vai confirmar que ele é o pai. A Polícia Federal, se sim, penso que é ok, mas se isso ficar relegado ao aeroporto, é uma situação complicada. É um caso que a burocracia se faz necessária, né? É. E ao longo deste ano, outras mudanças também foram implementadas para facilitar a vida do cidadão, como os documentos digitais. Nestas eleições, muita gente votou apenas com o e-título. E motoristas de várias localidades do país já usam a carteira de motorista e o documento do carro em versão digital no celular. Mas isso também deixa algumas dúvidas. Vamos conferir aqui. Eu me chamo Júnior Salvatore e eu gostaria de saber o que deve ser feito quando o motorista é pego na blitz e ele só tem a CNH digital e está com o celular sem bateria. Doutor Gildásio, nesse caso, há o que fazer? Não há, porque o documento digital, na verdade, a tecnologia como um todo, ela talvez hoje seja o maior instrumento para facilitar ou para evitar a burocracia. A gente vê que os processos digitais, há pouco tempo eu fiz um contrato e assinei com o dedo no celular de um cartão de crédito. Então é uma coisa fantástica e a tecnologia permite isso. Mas ela também tem suas limitações. Então, como é que você vai comprovar que é habilitado, que está apto a dirigir, que seu documento não está vencido, se você não tem como apresentar porque está com o celular? Então, ele vai acabar não cumprindo a obrigação dele de apresentar para a autoridade de trânsito a habilitação, vai acabar sendo autuado, né? Então, o ideal, nesse caso, para evitar o transtorno, é que ele porte o documento em papel, o físico, e também o documento eletrônico. Sempre que possível, use o documento eletrônico, que ali o agente de trânsito pode ler o QR Code, puxar as informações necessárias. Vai facilitar a vida do agente e dele. E a CNH digital, ela já é aceita no país inteiro, doutor Gildásio, mesmo onde ela ainda não é expedida? A aceitação, de acordo com as normas do órgão de trânsito, ela é obrigatória. Então, os agentes têm que aceitar. Agora, alguns estados, como isso é descentralizado e cada estado tem uma realidade, não são todos os estados que estão emitindo.
Mas a norma do Conselho Nacional de Trânsito é no sentido que todos os estados têm que aceitar o documento como válido. Essa tecnologia veio para facilitar aí a nossa vida, doutor Frederico, na visão do senhor? Eu acho que sim, só que, como o doutor Judas falou, você tem uma série de... Você tem uma limitação dentro da tecnologia. A mesma coisa, eu penso que a CNH digital, tá, ela é ótima na hora que você pega, como o doutor Judas falou, pega no QR Code, ele se transmite, ele vê na base de dados toda a situação daquele motorista. Tá? Mas isso, você tem que ter algumas precauções. Uma delas é carregar o celular. A mesma coisa, você não bota gasolina no carro para o carro andar, então você tem que saber. A gente não tem só direitos, a gente tem deveres também. E talvez seja um dever agora, se você quiser usar um documento digital... Carregar o celular. Carregar o celular. Tá? Agora, evita falsificação também da CNH? Evita. Agora, o que a gente tem visto aí um pouco na questão da CNH é um pouco falando em burocracia, tá? Porque você faz tudo digitalmente, agora você tem que ir ao órgão do Detran. Isso ainda precisa melhorar, né? Para validar, talvez, quer dizer, falta, pelo menos eu falo aqui do Detran DF, falta, talvez seja um link, tá? Para que você faça tudo, você receba o código de acesso pelo seu próprio computador ou pelo seu telefone, que você ali coloca na opção, tá? E não precisa, depois de fazer isso, pegar aquilo, ir ao Detran para pegar um código para voltar para fazer. Tá? Então, isso aí tá? Então, é uma coisa que também, em termos de burocracia, tá? Você tem que dar um passeio na cidade, né? E, na sua opinião, qual é a importância de ter leis que ajudam a diminuir a burocracia? Isso facilita mesmo a vida do cidadão? A nossa equipe foi às ruas para ouvir as opiniões. Vamos conferir aqui. Às vezes as pessoas elas desistem de várias coisas porque tem essa burocracia, né? Então, assim, às vezes vai demorar, é chato, é desgastante. Uma coisa depende da outra, uma coisa leva a outra. E, assim, a gente sabe que quem tem tempo. Quanto mais burocratização, igual, por exemplo, eu estava ali procurando um negócio para fazer um certificado digital, coisa que, tipo, é para mim renovar meu certificado digital. Então, eu poderia ter feito isso pela internet, né? 1 minuto. Facilita bastante, porque se não tem a burocracia, a pessoa já vai direto e resolve, faz o que tem que fazer. Acredito que essas leis facilitam bastante a vida do cidadão por conta da celeridade, né, na resolução de seus problemas. E ele tem suas pretensões atendidas na sociedade e, no final das contas, ficam todos satisfeitos, cidadão e Estado. Fica bom mesmo para todo mundo, doutor Judas, como disse o entrevistado, ou não é bem assim? O Estado ele está numa situação injusta, vamos dizer assim, porque no setor privado, as empresas, elas estão numa busca incessante, num investimento incessante para promover a facilidade. Ela quer facilitar, ela quer entregar tudo na tua mão porque isso aumenta o consumo. Então, a gente, com a internet, com as novas tecnologias, a gente está ficando mal acostumado. Quer tudo pronto ali fácil, na mão, né? No celular, palma da mão, no tablet. né? Então, há bem pouco tempo atrás, um celular, um smartphone não era uma realidade. E hoje a gente já se acostumou e gostou e quer que as coisas funcionem tudo ali. Agora as pessoas têm que ter consciência que o setor privado, ele lucra com isso. Então, ele está o tempo todo procurando soluções que facilitem a vida do seu consumidor, né? Que diminuam o espaço entre ele e que atraiam a clientela. O Estado tem regras, tem procedimentos que devem ser seguidos para garantir a isonomia, para garantir a legalidade, e então ele nunca vai conseguir acompanhar a dinâmica do setor privado. Então, é preciso ter uma paciência com o Estado, mas também cobrar, né? Porque ele também tem acesso à tecnologia, e nós vimos aí na lei a questão do selo, e o selo, a ideia é justamente incentivar práticas dentro do Estado que agilizem o atendimento, que facilitem e que diminuam essa burocracia. O acesso à tecnologia está aí. O Estado querendo, ele vai ter acesso. Agora, talvez a melhor solução seria unificar em um documento só todas essas informações, né? De título de eleitor, de carteira de habilitação, de CNH. Isso facilitaria bastante a vida do cidadão. Quero só voltar um pouco aqui, tá? Essa questão da maior velocidade da empresa privada em relação ao Estado. Agora, o Estado também vai lucrar no momento em que
ele conseguir ficar mais leve, tá? Ele abrir, tá? Uma série de regulamentações que ele tem que faz o entrave dele, tá? Você vai ter um Estado com a necessidade do menor número de empregados, tá? Das coisas serem mais rápidas, da própria essa burocracia. A gente está falando aqui de tecnologia, a gente continua com essa cultura do papel, tá? Então, tudo isso, quer dizer, e é um somatório, né, dentro de uma cadeia. Tá? Nosso Estado, nas últimas décadas, ele inchou muito, está talvez precisando reinventar o Estado. E que a desburocratização venha, mas com segurança, não é mesmo? Bom, o artigo 5º de hoje está chegando ao final. Doutor Frederico, doutor Gildas, muito obrigado por terem vindo até aqui, por tantos esclarecimentos. Eu agradeço. Eu que agradeço. Eu agradeço também a você que nos acompanhou até aqui. Se quiser sugerir um tema, é só enviar para o e-mail que aparece na tela. Você também pode rever os nossos programas no site da TV Justiça ou acompanhar o nosso canal no YouTube. Até o próximo artigo 5º. Tchau!